Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Seu Divã. Hoje vou dar continuidade com vocês às 5 lições de psicanálise, um texto que a gente já iniciou. Já lemos 3 lições, né? Já explanamos sobre 3 lições e hoje vou dar continuidade lendo com vocês, né, alguns trechos da seção 4 e ela fala nada mais, nada menos do que sexualidade, sobre a sexualidade. E eu deixo uma perguntinha para vocês. Quando a gente fala sexualidade, o que passa na mente de vocês? O que vocês associam com sexualidade? O que será que Freud queria dizer quando ele trouxe isso à tona e quando ele trouxe isso para a psicanálise? Então, muitos ainda têm uma certa crítica a Freud, um certo estigma com relação à psicanálise, dizendo que a psicanálise ou Freud ele só queria falar sobre sexo. Porém, não é bem isso. E aí, nesse texto, ele vem explicando aqui como ele chegou, né, a essa conclusão de que a sexualidade era importante e central para a psicanálise. Ele já inicia o texto falando sobre essa questão dos sintomas, né, das neuroses. E coloca aqui a sexualidade como etiologia das neuroses. Então, ela é a causa das neuroses, a causa desses conflitos que chegavam na clínica. Ele diz, né, que os sintomas patológicos dos doentes são ligados a impressões de sua vida amorosa. Isso mostra que os desejos patogênicos são de natureza de componentes pulsionais eróticos e nos obriga a supor que devemos atribuir a máxima importância aos distúrbios eróticos entre as influências que conduzem à doença, às neuroses, e que isso ocorre em ambos os sexos. Depois ele vem falando, né, que muitas pessoas não acreditam nessa afirmação dele. Alguns pesquisadores, né, acham até que ele estava superestimando esse fator sexual aí como a etiologia das neuroses. Ele diz que ele mesmo, quando iniciou, né, os estudos sobre a histeria, em 1895, ele não adotava esse ponto de vista. Porém, né, com o avançar da clínica, com a sua observação, né, sempre a clínica ali sendo soberana, ele foi percebendo que, né, e tendo essa convicção, né, sobre essa etiologia sexual das neuroses, né. Ele traz pra gente que as pessoas não são francas na matéria sexual, né, as pessoas não gostam de falar sobre isso. E antes de eu entrar nisso, eu quero falar, né, já esclarecendo, né, sobre o que é a sexualidade também para Freud. Mais à frente ele vai explicar um pouquinho isso, como ele deu uma amplitude. Eu vou até avançar um pouco aqui nas páginas e depois eu retomo, né, nesse trecho que eu tinha parado. Que ele vem falando aqui, né, que ele empregou essa palavra sexualidade no sentido bem mais amplo do que aquele que estavam acostumados naquela época, né? E ele diz, né, cabe perguntar se os senhores não empregariam o termo em sentido muito restrito ao limitá-lo ao âmbito da procriação. Então, quando ele falava em sexualidade, vinha muito na mente aquela questão da reprodução, a questão do sexo, da procriação. E ele diz aqui, não, eu vim ampliar esse termo, eu vim ampliar o termo da sexualidade. E ela diz, né, de relação. Então, quando a gente fala em sexualidade na psicanálise, ela também vai abranger essa forma com que a gente se relaciona com os outros, a forma que a gente se relaciona conosco, a forma que nós amamos, a forma que nós queremos ser amados. Então, tudo isso abrange a sexualidade como entendem os psicanalistas, né? Ele até coloca aqui na página 274, né, que os psicanalistas eles tomam a sexualidade no sentido pleno e a que somos levados pela consideração da sexualidade infantil. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Vamos voltar lá aonde eu estava. Deixa eu voltar aqui, né? Estava falando sobre as pessoas não serem francas na matéria sexual. E aí ele traz, né, que muitos pacientes, no início de uma análise, não se sentem à vontade para falar sobre esse tema. E acaba tecendo um manto de mentiras, né, sobre esse tema da sexualidade. Só que quando eles começarem a se sentir à vontade, começarem a ver que eles podem ali se abrir, que não está havendo esse julgamento, né, que a relação analítica é uma relação totalmente diferente do que ele está acostumado no seu dia a dia, ele vai se livrar aí desse envoltório de mentiras, né? E aí ele diz que
quando vocês, psicanalistas, né, como se fosse assim um alerta até, né? Será que vocês estão deixando realmente seus pacientes à vontade para falar sobre esse tema? Como que você fica, né? Como que você se porta quando o paciente traz esse tema ali na análise? Então, a partir do momento que vocês derem abertura para que seja falado sobre isso, vocês vão perceber, né, e serem capacitados, como ele diz aqui, a formar um juízo sobre esse tema tão controverso. Então, esse é um ponto muito importante, né? O quanto estamos deixando nossos pacientes à vontade para falar sobre tudo que eles queiram, né? Aquele espaço ali que é deles. E aí, vamos lá, vamos seguir aqui no texto. O Freud vem falando também sobre a questão da sexualidade infantil. Isso foi algo que também trouxe uma controvérsia muito grande na época, uma revolução ali naquela sociedade. Vocês imaginem naquela época, né, se falar sobre sexualidade e ainda querer se admitir que existia uma sexualidade infantil nas crianças. E ele coloca aqui, né, na página 266, no finalzinho, que a criança tem seus instintos e atividades sexuais desde o início. Vem com eles ao mundo e deles procede mediante o desenvolvimento significativo e pleno de etapas, aquilo que se chama a sexualidade normal do adulto. E ele diz que isso não é difícil de observar, né? Que seria preciso, inclusive, uma arte para poder ignorar essa sexualidade. E Freud, ele não é o primeiro a propor isso, né? Ele vem trazendo aqui até uma citação, né, de um outro autor. Ele coloca aqui que esse autor disse, né, que a emoção do amor sexual não aparece pela primeira vez no período da adolescência como se tem pensado. Então, Freud, ele lia muito sobre esse tema, ele foi trazendo também essa base teórica ali, e a clínica foi demonstrando isso para ele. Ele traz aqui o exemplo do pequeno Hans, né? Esse menino, né? Ele diz aqui, esse garoto de 5 anos que sofria de angústia já por conta de uma questão sexual relacionada aí a uma questão amorosa, a esses primeiros estágios da vida amorosa infantil. E ele põe aqui também uma coisa muito importante, né? Uma explicação por que as pessoas, né, elas preferem não falar ou saber sobre a vida sexual das crianças. Então ele coloca na página 269 que os adultos, né, eles esqueceram da sua própria atividade sexual infantil, sob a pressão da educação para a vida em sociedade, e não desejam ser lembradas do que foi reprimido, né? O que foi reprimido, o que foi recalcado, pode ter sido muito doloroso, pode ter sido muito repudiado também por outros adultos, e aquilo fica, né, num estado de que você, além de não se lembrar, aquilo vai te causar talvez uma repugnância. Então, não vai ser admitido que isso existe, né, na criança. Ele fala também sobre essa pulsão sexual da criança ser muito complexa e poder ser decomposta em muitos elementos que procedem de fontes diversas. Então, nessa sequência do texto, o Freud vem falando um pouco sobre as zonas erógenas. Ele não discorre aqui com detalhes, né? Porque ele faz isso nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ele fala sobre as zonas erógenas, que são essas zonas que tem esse acúmulo de energia libidinal, e cada fase que o Freud chama de fase psicossexual do desenvolvimento infantil, ela tem uma parte ali do corpo que está com essa energia em alta, vamos dizer assim, né? Que está com esse acúmulo dessa energia. E é possível perceber na criança, né? Ali a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase genital. E como isso vai se comportando e percorrendo pelo corpo. Esse corpinho infantil que é autoerótico, né? A pulsão corre ali por todo o corpo, mas ela se concentra em alguns pontos, né? De acordo com a teoria freudiana. Isso é muito importante de destacar aqui do texto. Mais à frente ele vem falando um pouco sobre o que acontece nas perversões, sobre essas fixações parciais que acontecem, e é um ponto também que ele traz e que eu recomendo que vocês leiam, né, os 3 ensaios para poder ter essa amplitude sobre esse tema que ele traz. E também uma dica também que eu queria deixar é sobre um livro da Autêntica, que é Amor, Sexualidade e Feminilidade, se eu não me engano. Ele faz um compilado muito interessante de vários
textos do Freud, onde ele pôde trazer o tema da sexualidade, de tão importante que é esse tema. O Freud, ele, em muitas épocas ali da sua vida, né, nessa criação da teoria psicanalítica, ele falou sobre a sexualidade e mudando de opinião ao longo do tempo, né? Ora ele estava pensando num certo sentido, daí ele mudava, tudo pela observação clínica. Inclusive os 3 ensaios, ele possui 4 edições. E é muito importante ler também as notas, porque trazem ali esses adendos que ele foi fazendo ao longo do tempo. Já chegando aqui na página 274, né, nessa edição da Companhia das Letras, que é a que eu estou acompanhando, eu esqueci de mencionar isso no início do vídeo, o Freud vem falando sobre a escolha de objeto primitiva da criança, né? Ele diz que a escolha de objeto primitiva da criança deriva da sua necessidade de amparo. E agora, ele diz aqui que isso solicita o nosso interesse, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele diz que ela se volta inicialmente para todas as pessoas que cuidam da criança, mas logo essas dão lugar aos pais. Ela toma o pai e a mãe, especialmente um deles, como objeto de seus desejos eróticos. Então ele vem falando depois sobre esse complexo de Édipo, que é o complexo nuclear de toda a neurose, e sobre esse papel fundamental, né, nesse desenvolvimento infantil. Essa escolha objetal, eu fiz até uma anotação aqui, que a escolha de objeto primária, ela é direcionada, né, primeiramente aos cuidadores. Os cuidadores, eles são modelos, segundo Freud, para as escolhas definitivas de objetos posteriores, objetos de amor, as pessoas a quem nós vamos direcionar a libido. Então, isso é algo que Freud teoriza. Mais à frente, ele fala sobre essa escolha definitiva de objeto, já chegando no finalzinho do texto, né? Ele diz que, primeiro, ele diz que é inevitável e inteiramente normal que a criança tome os pais como objeto de sua primeira escolha amorosa, passando a tê-los como modelos para a escolha definitiva, e que é importante que mais à frente ocorra esse desligamento. Ele diz que o desligamento da criança em relação aos pais torna-se uma tarefa inelutável para que a aptidão social do jovem indivíduo não venha a ser comprometida. Então, de início, a criança tem ali os cuidadores, ela direciona o amor, ela aprende a amar, ela aprende a forma de ser amado, e isso vai se repetindo ao longo da vida, nas próximas escolhas. E às vezes isso que traz tanto conflito, né? Essa forma que desejamos ser amados, a forma que nós amamos, isso chega na clínica. E isso diz da sexualidade, essa sexualidade que Freud conceitua nesse conceito amplo. E a sexualidade, para a gente finalizar, eu trouxe aqui 3 características, né, para deixar aqui. A sexualidade, ela tem um caráter singular, então a gente pode dizer da singularidade da sexualidade. Cada um ama a seu modo, cada um se relaciona a seu modo. A complexidade é um tema complexo, segundo Freud já colocou aqui no texto, né? É indeterminada, né? Nascemos com essa questão da bissexualidade. Podemos amar objetos do outro sexo, do sexo oposto, do mesmo sexo, também que o nosso, e essa plasticidade da sexualidade, né? Que pode mudar ao longo do tempo, ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa vida. Isso tudo traz muitas controvérsias, isso tudo traz muitas discussões aí no campo psicanalítico, em outros campos, até porque a sexualidade ela vem envolta, né, desse tabu, dessa hipocrisia, dessas mentiras também que Freud veio trazendo pra gente. Então, um tema que eu convido vocês a estudar mais, estudar a fundo, estudar esses textos, ler essa lição aqui completa, porque no próximo vídeo a gente vai passar para a lição 5. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, compartilhar, seguir o nosso canal lá no Instagram do Seu Divã e deixar também comentários, sugestões. E vejo vocês em breve com a sessão 5 desse texto aí maravilhoso que a gente vem falando com vocês ao longo desses dias e semanas. Até breve, pessoal!